A paz do Senhor, Deus abençoe a todos que vão ouvir, vão ver, compartilhar e mais um dia nos concedeu o Senhor. Quero desde já pedir perdão pelo acontecimento ontem, que falei que estaria orando e naquele momento caiu a conexão, a internet e não finalizamos a nossa oração. Mais um dia o Senhor nos concedeu e a sua misericórdia é grande e infinita sobre a nossa vida. É a causa de nós não sermos consumidos o amor de Deus e a sua misericórdia. E quero compartilhar com você mais um dia, É domingo, dia especial, dia abençoado por Deus. Quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 11. Você que está junto conosco, Deus abençoe vocês. Êxodo 11, vamos ler a partir do versículo 1 somente, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Aqui é uma promessa que Deus ele vai falar para Faraó, lançar para o povo de Deus, uma promessa de libertação, uma promessa de bênção e de vitória. A Bíblia vai dizer que o coração de Faraó estava duro, o coração de Faraó estava enrijecido, duro, por causa que ele não estava permitindo o povo partir daquele lugar. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha promessa. O Senhor tinha feito promessa àquele povo. E o Senhor vai falar para Faraó dizendo: olha, mas uma praga eu trarei. E esta praga que eu trarei, Faraó lhe deixará partir. A Bíblia vai dizer que então o Senhor vai dar uma ordem, vai dar passo a passo para que aquele povo se livre da praga que estava para vir. Você pode entender que a praga ela estaria chegando no Egito, e não somente o Egito ia ser sobre aquela praga, ia vir só sobre o Egito, não, mas todo o povo que estava à terra do Egito. Mas o povo que obedecesse a palavra de Deus, a ordem de Deus, ficaria livre desta praga. Então, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dar passo a passo, dizendo: olha, vocês vão entrar dentro da sua casa, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão jogar, colocar sobre a porta, sobre o umbral da porta, e toda casa que tiver este sangue, o sangue será a proteção, o sangue o livrará da praga que a terra sofreria. Estamos aqui, irmãos, sofrendo uma praga, uma enfermidade que vem assolando todo o nosso Brasil, todo o nosso território e também outras nações. Porém, irmão, devemos acreditar que o Senhor, ele tem nos orientado. A Bíblia vai dizer que a igreja do Senhor, ela deve estar revestida de toda a armadura para que possamos resistir o dia mau. Então o Senhor vai dar passo a passo para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você pudesse estar protegido contra as pragas que surgiriam e estão surgindo ao nosso Brasil. Por que não dizer a humanidade?
E a Bíblia diz, irmãos, que houve um momento que esse povo obedeceu. E quando esse povo obedeceu, o Senhor saiu, o Senhor permitiu que o destruidor, a morte, passasse pela terra do Egito. Então, por onde a morte foi passando, aonde a morte foi passando, as casas que estavam sem a proteção do sangue, sem a marca do sangue, a morte entrou e levou o primogênito. Então, creia, irmãos, que sobre a minha vida, sobre a sua vida tem a proteção, o sangue do nosso Senhor Jesus. Imagine bem, se um sangue de um animal, com a promessa de Deus, pôde livrar várias casas do sofrimento, imagine o sangue do Cordeiro, chamado Jesus. Se a minha vida, se a tua casa, se a tua família está marcado com este sangue que uma vez foi derramado na cruz, este sangue que uma vez nos trouxe oportunidade, nos trouxe exemplo de grande amor para com a minha vida, para com a sua vida, este sangue nos livrará das pragas que ainda surgirão sobre o nosso mundo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que neste mundo teremos aflições. A Bíblia vai falar que nós passaremos por adversidade, passaremos por tribulações, mas a nossa vida será protegida pela mão de Deus. Isso aconteceu aqui no livro de Êxodo, no Velho Testamento. E podemos ver esta promessa tendo mais firmeza ou dando continuidade para a nossa vida já no Novo Testamento. Podemos ver, se não me falha a memória, no livro de Mateus, capítulo de número 16, no versículo de número 18, a qual o próprio Jesus, aqui é uma promessa aonde Deus ele fez, chamando Moisés e dizendo: a casa que tiver sobre este sangue, passarei por longe e a morte não entrará nesta casa. E já no Novo Testamento, esta promessa vai se realizar em nossa vida, se concretizar, se firmar em minha vida através de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que este povo, o que esta multidão estão dizendo que eu sou? E a Bíblia vai dizer que Pedro vai falar com Jesus dizendo: olha, alguns estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu és um Moisés, um profeta. E Jesus olha para Pedro e diz assim: tu, o que diz quem eu sou? A Bíblia diz que Pedro vai levantar a palavra, a voz, e vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Houve uma revelação. E sobre esta revelação, Jesus ele vai afirmar a promessa que o próprio Deus fez no livro de Êxodo sobre a promessa, sobre a proteção do povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus vai falar para Pedro e disse: Pedro, não foi a carne que te revelou este algo, mas foi o meu Pai que te revelou isso. E eu te afirmo, Pedro, que sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja. Preste atenção. A Bíblia vai afirmar que o próprio Jesus, ele vai dizer que ele edificaria a igreja e a porta dos infernos não prevaleceria contra ela. Preste atenção. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, a porta dos infernos não vai prevalecer. É uma promessa. E esta promessa, irmão, nós devemos estar com a nossa vida fixado dentro da palavra de Deus.
Porque podemos ver também o Senhor falando sobre duas edificações. Uma edificação que foi construída sobre areia, foi edificada sobre areia. E a segunda edificação que foi edificada sobre a rocha. Quem é rocha? Jesus vai falar com Pedro e vai conversar com Pedro e o Senhor vai dizer: Pedro, tu és a pedra pequena e eu sou a grande pedra. E agora o Senhor vai dar o exemplo de duas construções. A construção que foi edificada a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio o vento, bateu a tempestade, se levantou contra ela e a casa não caiu, porque a sua casa foi edificada sobre a rocha. A rocha, podemos dizer que é a palavra de Deus, que é o Senhor, é os mandamentos do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por causa que ele não estava permitindo o povo partir daquele lugar. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha promessa. O Senhor tinha feito promessa àquele povo. E o Senhor vai falar para Faraó dizendo: olha, mas uma praga eu trarei. E esta praga que eu trarei, Faraó lhe deixará partir. A Bíblia vai dizer que então o Senhor vai dar uma ordem, vai dar passo a passo para que aquele povo se livre da praga que estava para vir. Você pode entender que a praga ela estaria chegando no Egito, e não somente o Egito ia ser sobre aquela praga, ia vir só sobre o Egito, não, mas todo o povo que estava à terra do Egito. Mas o povo que obedecesse a palavra de Deus, a ordem de Deus, ficaria livre desta praga. Então, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dar passo a passo, dizendo: olha, vocês vão entrar dentro da sua casa, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão jogar, colocar sobre a porta, sobre o umbral da porta. E toda casa que tiver este sangue, o sangue será a proteção, o sangue o livrará da praga que a terra sofreria. Estamos aqui, irmãos, sofrendo uma praga, uma enfermidade que vem assolando todo o nosso Brasil, todo o nosso território e também outras nações. Porém, irmão, devemos acreditar que o Senhor, ele tem nos orientado. A Bíblia vai dizer que a igreja do Senhor, ela deve estar revestida de toda a armadura para que possamos resistir o dia mau. Então o Senhor vai dar passo a passo para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você pudesse estar protegido contra as pragas que surgiriam e estão surgindo ao nosso Brasil. Por que não dizer a humanidade? E a Bíblia diz, irmãos, que houve um momento que esse povo obedeceu. E quando esse povo obedeceu, o Senhor o Senhor permitiu que o destruidor, a morte, passasse pela terra do Egito. Então, por onde a morte foi passando, aonde a morte foi passando, as casas que estavam sem a proteção do sangue, sem a marca do sangue, a morte entrou e levou o primogênito. Então creia, irmãos, que sobre a minha vida, sobre a sua vida tem a proteção, o sangue do nosso Senhor Jesus. Imagine bem, se um sangue de um animal, com a promessa de Deus, pôde livrar várias casas do sofrimento, imagine o sangue do Cordeiro chamado Jesus. Se a minha vida, se a tua casa, se a tua família está marcado com este sangue que uma vez foi derramado na cruz,
Este sangue que uma vez nos trouxe oportunidade, nos trouxe exemplo de grande amor para com a minha vida, para com a sua vida. Este sangue nos livrará das pragas que ainda surgirão sobre o nosso mundo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que neste mundo teremos aflições. A Bíblia vai falar que nós passaremos por adversidade, passaremos por tribulações, mas a nossa vida será protegida pela mão de Deus. Isso aconteceu aqui no livro de Êxodo, no Velho Testamento. E podemos ver esta promessa tendo mais firmeza ou dando continuidade para a nossa vida já no Novo Testamento. Podemos ver, se não me falha a memória, no livro de Mateus, capítulo de número 16, no versículo de número 18, a qual o próprio Jesus, aqui é uma promessa aonde Deus ele fez, chamando Moisés e dizendo: a casa que tiver sobre este sangue, passarei por longe e a morte não entrará nesta casa. E já no Novo Testamento, esta promessa vai se realizar em nossa vida, se concretizar, se firmar em minha vida através de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que este povo, o que esta multidão estão dizendo que eu sou? E a Bíblia vai dizer que Pedro vai falar com Jesus dizendo: olha, alguns estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu és um Moisés, um profeta. E Jesus olha para Pedro e diz assim: tu, o que diz quem eu sou? A Bíblia diz que Pedro vai levantar a voz e vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Houve uma revelação. E sobre esta revelação, Jesus ele vai afirmar a promessa que o próprio Deus fez no livro de Êxodo sobre a promessa, sobre a proteção do povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus vai falar para Pedro e disse: Pedro, não foi a carne que te revelou este algo, mas foi o meu Pai que te revelou isso. E eu te afirmo, Pedro, que sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja. Preste atenção. A Bíblia vai afirmar que o próprio Jesus ele vai dizer que ele edificaria a igreja e a porta dos infernos não prevaleceria contra ela. Preste atenção. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, a porta dos infernos não vai prevalecer. É uma promessa. E esta promessa, irmão, nós devemos estar com a nossa vida fixado dentro da palavra de Deus. Porque podemos ver também o Senhor falando sobre duas edificações. Uma edificação que foi construída sobre areia, foi edificada sobre areia. E a segunda edificação que foi edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus vai falar com Pedro e vai conversar com Pedro e o Senhor vai dizer: Pedro, tu és a pedra pequena e eu sou a grande pedra. E agora o Senhor vai dar o exemplo de duas construções. A construção que foi edificada a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio o vento, bateu a tempestade, se levantou contra ela e a casa não caiu, porque a sua casa foi edificada sobre a rocha. A rocha, podemos dizer que é a palavra de Deus, que é o Senhor, é os mandamentos do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida.